Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Não te disse eu, Jesus afirmando, que se creres, verás a glória de Deus. É um condicional, se crer, verá. E se não crer, não vai ver. A responsabilidade de crer é toda nossa. Segundo lugar, quando o pai do menino decidiu crer, porque aí Jesus diz, ei, você está dizendo, meus discípulos não puderam. Agora você olha para mim, se pode, eu vou jogar de volta. Se pode, tudo é possível que crê. Se você acreditar, você vai ver essa situação finalmente resolvida. O homem toma a decisão na hora e diz, eu creio. Esse posicionamento do eu creio foi uma escolha rápida. Alguém disse, pastor, será que era o nível de fé ou de amor pelo filho? Eu falei, tem que ser uma combinação de tudo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava atendendo uma pessoa e esse irmão morava perto da minha casa. Na ocasião eu pastoreava em Guarapuava. E eu lembro, isso já faz 20 e tantos anos, eu lembro que eu estava sem carro, ele também, ele sugeriu, será que em vez de nós dois nos deslocarmos para a igreja, o senhor não pode me atender ali e facilitar, porque ele queria um horário bem mais cedo. Eu falei, ok. Nós estávamos conversando na sala de casa, de repente, tem um momento que ele estende a mão para mim parar de falar. Ele fez uma cara estranha, achei até que ele estava com dor, passando mal. De repente ele olha para mim e diz, Deus está mandando a gente parar de falar agora e orar pelo seu pai. Temos que orar pelo seu pai. Outro dia alguém me disse, pastor, o que é que o senhor sentiu? Testificou? Eu falei, eu nem tive tempo para discernir. Era meu pai, meu amigo. Já dobrei o joelho e falei, bora orar. Só que quando começamos a orar, o espírito de intercessão, né? Como diz o profeta Zacarias, o espírito de súplicas veio sobre mim. Todo mundo que vive uma vida de oração sabe de um momento onde o Espírito Santo vem turbinar a sua oração. Você sabe que é diferente, você sabe quando é tomado, né, por um espírito de intercessão, você é carregado. E eu comecei a orar pela vida do meu pai, que Deus guardasse a vida do meu pai, que Ele protegesse a vida do meu pai, que meu pai não fosse levado antes da hora. E eu lembro que eu citava um versículo que inclusive meu pai pregou no meu casamento. E verás os filhos dos seus filhos. Naquele momento, meu pai tinha conhecido a primeira neta da família, né? A Rafaela, que é do meu irmão mais velho. Mas a Kelly estava grávida do Israel, meu primeiro. A Juliana, a esposa do Paulo, meu irmão mais novo, estava grávida do Samuel. E meu pai não tinha visto nenhum dos netos, não tinha o plural, os filhos dos filhos. E aquela lembrança veio, eu sabia que era o Espírito Santo. Eu comecei a orar e dizer, teu servo declarou a vida inteira que acreditava ver os filhos dos filhos. Não aceito que ele vá antes de ver os filhos dos filhos. Eu não sei quanto tempo, mas foi um pouco mais de meia hora que nós oramos. Até que aquele peso de intercessão saiu. Quando finalmente o peso saiu, me veio um alívio, aquela certeza de intervenção de Deus. O telefone toca. O telefone na época era absurdamente analógico. Não tinha identificador de chamada, nada disso. Eu atendo, era aquele que discava com o dedo. Eu atendi, mas apesar de não ter identificador de chamada, eu sabia que era minha mãe ligando. Minha mãe, com a voz emocionada, embargada, disse, filho, para tudo que você estiver fazendo, vá orar pelo seu pai. Ele teve um infarto que os médicos classificam no nível fulminante, muito sério, né? Ela falou assim, para tudo. E eu lembro que eu falei, mãe, eu não vou orar. Ela do outro lado, o quê? Eu falei, a gente estava orando antes da senhora ligar. Deus mandou parar tudo. Eu falei, que hora isso aconteceu? Nós começamos a orar, era 9h20 e pouco. Ela falou, perto das 9h30. Eu falei, essa batalha já foi ganha. Papai sobrevive. E papai sobreviveu. Sabe, se você me perguntar se na hora que eu recebi a palavra daquele irmão eu tinha o mesmo nível de fé como se fosse uma revelação minha, eu não tinha não. Mas entrou um misto, é meu pai. E depois, quando eu comecei a orar, algo acendeu dentro de mim. Quando Deus foi me dando aquelas palavras, agora eu tinha fé pelo combustível que Ele estava me dando. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas ele toma uma decisão. Ele diz para Jesus, eu creio. Ao mesmo tempo ele diz, mas me ajuda na falta de fé. Mas e aí, pastor, o homem cria ou não cria? Ele cria, mas sabia que não cria tudo que podia crer. Mas ele decide usar a metade do copo cheio, acreditando que Deus pode preencher o copo depois. Quem está entendendo? Então, duas coisas que você precisamos entender. Primeiro, depois de definir a responsabilidade de crer, que crer é uma decisão. Segundo, a gente tem que usar o que tem. Falando de crer é uma decisão. Jesus ensinou isso a Jairo. Gente, crer não é um sentimento. Tem gente que fica esperando sentir alguma coisa. Honestamente, não senti nada quando recebi aquela palavra. Mas quando dobrei o meu joelho, eu falei, eu escolho acreditar que meu pai está precisando de oração e que Deus não mandaria a gente parar se não fosse intervir. A fé não é um sentimento, ela é uma decisão. Quando Jesus aborda Jairo, que tinha pedido que Jesus ministrasse cura à sua filha que estava doente. A gente gosta de brincar usando a frase do nosso saudoso pastor Francisco, que a mulher hemorrágica veio e furou a fila de Jairo, que estava esperando. Ela toma tempo. Nesse inteirinho, a menina faleceu. Alguém traz a notícia para Jairo. Não incomoda mais o mestre. A menina faleceu, tipo, não tem mais nada.
Nesse momento, Marcos 5,36 diz que Jesus vira para Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia. A gente sempre diz, onde o medo entra, a fé normalmente não fica ou não opera. Mas onde a fé é ativada, é o medo que tem que sair. Jesus diz, sem medo, só fé, fé, fé. O que ele está dizendo? É sua responsabilidade crer. Se Jesus fosse fazer independente da fé de Jairo, não precisava nem conversar com ele. Podia só olhar, dar um sorrisinho e dizer, sabe de nada, inocente, daqui a pouco vai ver o que eu faço. Mas ele chama Jairo para a cooperação. Não tenha medo, não deixa ninguém te desanimar, não deixa a circunstância e o relato derrubar a convicção que você tinha no coração de que um milagre vai acontecer. Não deixa nada mudar o fato de que eu prometi fazer algo por essa moça. Ah, mas o senhor não fez, demorou. Meu querido, se ele prometeu fazer e demorou para fazer, o problema é dele, ele que resolve a situação, que paga com juros e correção monetária. Se piorou, não é cura, agora é ressurreição, mas se prometeu, ele que faça. E nessa hora Jesus diz, ei, apenas creia. Ele está mostrando não só que é responsabilidade de Jairo, mas ele está dizendo, é a sua escolha, é você que decide. Quando nós entendemos isso, faz mais sentido a conversa de Jesus com aquele cego de nascença curado em João 9. Os versos 35 a 38 nos relata o seguinte: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsado da sinagoga. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Traduzindo, sou eu. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus chega e diz, você já foi curado. Mas a fé que você precisa não é só para cura. O Messias não veio só para curar do lado de fora, ele veio para resolver os problemas do lado de dentro. Você crê no Filho do Homem? O cara diz, até hoje eu não conhecia ninguém, a não ser por vós, não entendia quase nada. Quem é? Jesus disse, sou eu, o que te curou. Ele disse, está resolvido, eu creio. Às vezes eu lia isso e dizia, não foi fácil assim. É lógico que esse camarada já tinha uma baita de uma evidência, de uma intervenção sobrenatural. Mas ao mesmo tempo Jesus está chamando ele para uma responsabilidade. E ele escolhe, eu creio. E no mesmo instante a Bíblia diz que o adorou. Em Marcos capítulo 11, verso 22, nós já falamos disso em outros domingos, que a fé é um imperativo. Jesus diz, tenham fé em Deus. Agora, por que ele nos mandaria ter fé, se a gente não pudesse escolher ter fé? Então, crer é uma decisão. Então, eu já falei sobre esses episódios outras vezes, mas vou mencionar um de forma bem rápida e outra não tão rápida, não tão resumida. 2 momentos para mim foram cruciais no ensino, de entender a responsabilidade de crer, e que crer é uma decisão. Ou seja, a nossa responsabilidade é escolher crer. Foram no nascimento do meu filho, já testemunhei isso recentemente, então não vou repetir a história toda. Mas o Senhor me disse no dia daquela complicação toda, na hora do parto, o Senhor me disse, ou você fica sentado chorando e enterra essa criança, ou você se levanta e crê naquilo que eu já falei. E eu tive que escolher crer. Mas eu lembro de um episódio que aconteceu em 97. Eu acho que essa foi parte da preparação, porque foi um ano antes, ou quase um ano antes. Ele estava numa mudança que nós estávamos fazendo de casa. Eu casei no final de 95. Então era o início, o primeiro semestre de 97. Ou seja, um ano e pouquinho de casado. Eu pego uma caixa, era uma caixa plástica, mas ela estava cheia de louça. E estou falando que era recém-casado, para você entender que não era só a louça nova. Era aquelas cerâmicas que a gente ia ganhar de presente, e nem tinha usado ainda. Esperando aquele momento especial. Aquilo que a Kelly tinha um carinho especial. E eu peguei aquela caixa, eu percebendo que ela estava pesada, eu tive todo o cuidado de flexionar o joelho, de manter a postura ereta e levantei a caixa. Quando eu levantei e dei os primeiros passos, eu descobri que eu não ia dar conta de carregar a caixa. Era muito peso. E quando eu dei os primeiros passos, comecei a ver, não dá. Em vez de baixar com o mesmo cuidado que eu levantei, com medo de não aguentar mais, deixar cair e quebrar, eu rapidamente flexionei as costas. Quando eu flexionei, eu ouvi o estalo da coluna e a dor que eu senti, eu já não conseguia levantar. Eu tive uma hérnia de disco, né? Aquele movimento com aquele peso espremeu o disco para fora e na hora ele começou a pressionar o ciático. Meu amigo, 15 dias de cama sem conseguir andar, implorando para um ortopedista da igreja que me atendeu me dar morfina. Para você ter ideia do nível de dor que eu estava. Ele gerenciando, pastor, morfina não se brinca, não é assim, nós vamos tratar dessa forma, daquela, mas foi muito sofrimento. Depois dos 15 dias, quando começou a aliviar o processo inflamatório, eu já não tinha a mesma dor que antes, eu consegui sair da cama, mas eu andava com muita dificuldade, arrastando a perna. Então agora, 15 dias depois de eu estar andando, foram 15 parado, 15 depois, um mês depois do que aconteceu, eu saí para atender uma agenda, um compromisso que eu tinha e não queria desmarcar, apesar do meu estado. Fui pregar numa outra cidade, em outro estado. E eu lembro que eu subi o púlpito, foi uma dificuldade enorme para subir, para chegar no púlpito. Vim com a perna arrastando. E do jeito que cheguei, debrucei no púlpito.
E falei para ele, gente, vocês perceberam o jeito que eu cheguei, meu problema é esse, estou com a hernia disso, estou com a situação assim, assado. Vim só para honrar minha palavra, nem queria estar aqui. Então vou ficar aqui debruçadinho para aliviar a dor, espero que você entenda. E estou pregando daquele jeito. No final da mensagem, o Espírito Santo fala comigo, chame à frente todos os que estão sofrendo de hérnia de disco. E eu vou curá-los. Eu comecei a rir. Falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu nesse estado, com a hérnia de disco, nesse nível que eu nunca tive, acabei de receber essa palavra de Deus. Falei, se a despeito do meu estado você consegue acreditar no que Jesus faz, sai do seu lugar, vem para frente. O auditório devia ter no máximo umas 400 pessoas. Só que uns 20 vieram para frente. Eu dizia, gente, eu só chamei hérnia de disco. Quem não for, vote. Todo mundo ficou. Eu falei, todo mundo é hérnia de disco? A turma é. Aí eu falei, vamos separar. Quem está sofrendo com dor agora, vem para a minha direita. Quem não está, fica na esquerda. Eu queria orar com quem estava com dor. Porque quando alguém vê a dor sumir, empolga o outro que está sem dor. Aí só ficou 3 do lado de cá dos sem dor. Todo mundo foi para o lado de lá. Eu falei, tudo isso com dor? Eu falei, vamos lá. E eu lembro que eu vou orar por isso. Jesus está aqui para curar as pessoas de hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu dizia para Deus, o senhor está de brincadeira. Isso é só para me humilhar, para me esculhambar. Eu falei, como é que eu vou inspirar a fé dos outros desse jeito? Desci com muita dificuldade. Mas a hora que eu fui tocar o primeiro, estiquei a mão para tocá-lo, impor as mãos. Eu nunca senti isso nem antes, nem depois. Na hora que eu estendi a mão, e a mão estava indo para chegar na testa, foi como se saísse um tiro de canhão pelo ombro. Um calor correu no meu braço, numa velocidade enorme. E foi sincronizado. A hora que eu terminei de tocar, eu senti que aquilo saiu pela mão. Eu vi a reação da pessoa, entendi na hora. Saiu de mim, entrou nele. Eu falei, o que houve? Foi um calorão entrou em mim na hora que o senhor tocou. Eu falei, esquece o calor, cadê a dor? Meu Deus, sumiu a dor. Esse cara começou a pular, fazer o que não fazia. E já vai empolgando os outros. Até eu. Falei, Deus usou o tortinho para endireitar os outros. Olhei pro segundo e falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que eu estiquei a mão, o tiro de canhão, bum, aquele calor correu. Eu vi a reação dele, falei, esquentou? Ele falou, não, aqui esfriou. Falei, não importa a temperatura. Cadê a dor? Não tem mais dor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui um por um, todo mundo, a dor sumindo, sumindo. Depois de uma meia dúzia, gente, o que eu fiz? Eu, discretamente, botei a mão em mim mesmo, tipo mulher grávida. Botei a mão em mim mesmo. Só que para mim não tinha tiro de canhão, não tinha calor. E a dor não ia embora. Aí eu orava o outro, aleluia, curado, aleluia, curado. Nada. Curado, nada. Eu vi todo aquele povo testemunhar que a dor sumiu, fazer os movimentos não podia, os que não tinham dor, né, pedir que fizesse os exames depois. E quando terminou a reunião, pensa num cara que ficou sentado, não voltou mais lá para cima, frustrado. Eu falei para Deus, sério, que o Senhor curou todo mundo e me deixou nesse estado? Eu falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, em última instância. Eu falei, eu parei tudo. Eu fiz papel de ridículo, porque eu acreditei no Senhor, eu andei em cima da palavra que o Senhor me deu. Eu falei, se alguém me acusar de falta de unção, também recorro ao Supremo Tribunal Celestial. E o calorão, e o tiro do canhão, a unção estava lá, não era falta de unção nem de fé. Por que é que eu não fui curado? E tem hora que a gente pergunta, que é mais um desabafo do que uma expectativa de resposta. Eu honestamente não esperava uma resposta. Mas o Espírito Santo falou para mim, o propósito dos dons não são para benefício próprio. É para você servir os outros. O que funcionou para outros não vai funcionar para você. Falei, então vou ter que ficar esperando aparecer um para me revelar. E o Espírito Santo pacientemente me disse, ou isso, ou você usa a sua fé que você tanto prega. E aí ele jogou a responsabilidade para mim. Jogou a batata quente no meu colo e disse, escolha você. Naquela hora eu fiz uma escolha. Falei, eu vou crer. Eu vou receber essa cura. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.